É isso aí, ó. O ouvinte da Rádio Bandeirantes tem vez e tem voz aqui no Primeira Hora. O professor, bom dia, é o Silas. Um dos caras que tava dando entrevista pro Datena ontem à noite é o Valdevan 90. Esse cara tava com tornozeleira eletrônica, então só daí dá pra ver o nível, né, do sindicalismo aí, como é que é. Bom dia, professor Vila. Bom dia, Pedro Campos. Aqui é Edgar da Saúde. Apenas um comentário relativo à greve dos ônibus. Como ela tem a ver com os patrões e não com a prefeitura, a melhor forma de protesto seria que eles liberassem as catracas e mantivessem os ônibus na rua. Aí sim o prejuízo seria sentido pelos patrões. Bom dia. Meu nome é Francisco de São Paulo e, a título de curiosidade, em nenhum lugar do mundo o monotrilho é usado para transporte de massa. Com relação ao metrô, embora nosso metrô tenha a mesma idade do metrô do México, do metrô de Seul, em Seul nós temos 805 quilômetros de metrô, na cidade do México mais de 270 quilômetros de metrô e em São Paulo 80 quilômetros de metrô. Ou seja, é uma vergonha e é o metrô por quilômetro mais caro de todo o mundo. Um grande abraço para você. Eu acho que já está na hora de privatizar o metrô, já passou da hora. Olha, a questão levantada pelos nossos ouvintes são extremamente relevantes. A questão do monotrilho também, eu conversei com algumas pessoas da área já há muito, para tentar entender o porquê daquilo, e realmente é difícil encontrar um exemplo numa grande cidade que tem o monotrilho como principal meio de deslocamento, ou um dos principais meios de deslocamento da população. Você fez, um dos ouvintes, referência ao México. Imagina construir um metrô na cidade do México, que é dificílimo, porque afinal era a antiga capital azteca, né, conquistada em 1521, né, definitivamente, por Hernán Cortés. Ali naquela, era um lago, né, cortada por canais, era uma espécie enorme a cidade. É bom lembrar que a capital azteca era em 1521 a maior cidade do mundo ocidental, incluindo a cidade dos arredores, tinha 800 mil habitantes, ou seja, era maior do que qualquer cidade da Europa, só para vocês terem um exemplo do que significava o Império Azteca. E sobre aquela cidade se foi edificada a Cidade do México, hoje Cidade do México. Para construir é extremamente difícil, né? Porque você tem questões geológicas complicadas, tanto que tem estação que você encontra pirâmide no meio. A estação Pinho Soares, por exemplo, você tem uma pequena pirâmide no meio da estação, e mesmo assim tem esse número, essa extensão que você, um dos ouvintes aí, bem destacou. E tem a questão do custo da construção do metrô em São Paulo. Lembrar que Paris o metrô é estatal. E olha o que tem de linha lá. O problema, portanto, não é a questão estatal. Essa é uma falsa questão. Veja que em São Paulo, insisto, a privatização dos ônibus foi na gestão Paulo Maluf, que não pode ser uma pessoa que cuide bem dos recursos públicos, para ser bem educado, né? Não é um exemplo de republicano, da Roma Antiga, né? Não é, né? A gente sabe que ele tinha até um verbo em São Paulo que foi criado, o verbo malufar, né? Em certa época, em 1982, esse verbo malufar era conjugado sistematicamente. Ele conjugou em proveito próprio durante 3 décadas. Então, a CMTC foi privatizada e tem, especialmente, eu falei 2, mas uma família que controla o transporte em São Paulo. Melhorou? Melhorou coisa alguma. Não era melhor ter feito uma limpeza na CMTC, né? Deixado uma empresa séria, com transparência, mas sob controle das prefeituras, sob fiscalização da população, sob fiscalização da Câmara dos Vereadores, né? Não seria diferente? Seria sim, seria muito melhor. Então é uma falsa questão, como outras que são falácias construídas, mas são repetidas tantas vezes que a falácia vira verdade.